Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Fala CRMV Paraná, um espaço dedicado a abordar temas relevantes para a medicina veterinária, a zootecnia e a sociedade. Eu sou Adolfo Sasaki, médico veterinário e atual presidente do CRMV Paraná. Hoje vamos falar sobre um tema muito importante: trabalho do médico veterinário na proteção animal. Para conversar sobre esse assunto, contamos com a participação da nossa médica veterinária Vivian Midori Morikawa. Ela é gerente técnica na Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Curitiba. Portanto, damos as boas-vindas à doutora Vivian. Muito obrigado pela sua participação. Muito obrigada pelo convite, doutor Adolfo. É um prazer estar aqui com vocês hoje, poder falar um pouquinho da minha experiência, de mais uma área de atuação do médico veterinário, enfim, contribuir com o nosso conselho e com a sociedade, como o senhor comentou. Isso mesmo, Vivian. E é um tema sensível, um tema importante e é um tema muito atual, porque a gente vem tendo aí atuações, né, das prefeituras, do Estado, mas lembrando que quem tem que ser a fonte de informação, quem tem que coordenar e muitas vezes tá colocando o direcionamento é o médico veterinário. Né? Então é nesse sentido que a gente traz a Vivian hoje para essa conversa. Bom, Vivian, fala um pouquinho então para nós, um pouquinho da sua área de atuação e como que você, o médico veterinário, trabalha hoje, né, dentro do meio ambiente. Doutor Adolfo, esse ano eu completo 21 anos de prefeitura. Iniciei na vigilância sanitária, depois fui coordenadora da unidade de vigilância de zoonoses e já faz um tempinho que eu estou na Secretaria do Meio Ambiente. Né? A Secretaria do Meio Ambiente ela tem várias possibilidades de atuação para o médico veterinário, tanto com animais domésticos quanto com animais silvestres. No nosso caso aqui de Curitiba, nós temos o Departamento de Pesquisa e Conservação da Fauna. Foi uma reestruturação. Antigamente ele era só departamento de zoológicos. Foi reestruturado justamente com a criação da Rede de Proteção Animal em 2010. Então, nosso departamento, ele é o departamento de fauna e ele atende toda a fauna do município de Curitiba. Pensando em animais que estão em cativeiro, né, animais do zoológico, contemplando o zoológico e passeio público, pensando em animais de fauna urbana, né, por exemplo, os animais que acabam sendo acolhidos na área urbana e vão para o Centro de Apoio à Fauna Silvestre, que é o CAFS, anexo ao Museu do Capão da Embuia. Okay. Pensando também na parte de educação ambiental, né, voltada à educação das crianças, à educação dos nossos próprios futuros colegas da medicina veterinária, então, atendendo esse público também. E, por último, a questão da rede de proteção animal, que eu comentei no início, que foi criada em 2010 e hoje, digamos, é o carro-chefe na atuação das políticas públicas voltada à proteção dos animais aqui no município. Perfeito. E só aproveitando nesse gancho, se, por exemplo, eu como médico veterinário ou mesmo a sociedade encontra nesses animais silvestres que você coloca um morcego, para o meio ambiente que nós devemos ligar, né, o 56, né? Para que a gente possa, mas são vocês que atuam nesse caso? Não, nesse caso, por se tratar de um animal potencial reservatório de uma zoonose importante, que é a raiva, quem faz o atendimento é a Secretaria Municipal de Saúde pela Unidade de Vigilância de Zoonoses. Tá, perfeito. Então é a zoonose que faz esse trabalho. Perfeito. Bom, vamos lá. Mas o nosso papo mesmo hoje em dia é sobre proteção animal. E é um tema que está muito em voga. Muitas pessoas se dizem detentores de informação sobre a proteção animal, né? Então eu queria saber de você, doutora Vivian, né, a importância, né, e por que a avaliação técnica das condições de bem-estar animal, que é o nosso papel como médicos veterinários, é competência privativa do médico veterinário para subsidiar as autoridades julgadoras desse tema. O médico veterinário é o profissional
mais capacitado para fazer essas avaliações, né, doutor Adolfo? A gente sabe porque nós tivemos essa formação durante a nossa academia, tivemos disciplina de bem-estar animal, ainda que em algumas universidades de forma optativa, mas é uma disciplina presente. Nós tivemos toda a parte de sanidade dos animais e na sua mais completa variedade de cães e gatos, equinos, bovinos, enfim. Então, quando a gente pensa em 5 liberdades do bem-estar animal, por exemplo, né, a gente deve considerar alguns aspectos que, com certeza, o médico veterinário ele consegue fazer avaliar com maior propriedade. Nós temos, por exemplo, a avaliação das 5 liberdades, pensando no aspecto de sanidade, né, a avaliação sanitária, que o médico veterinário teve toda essa complexidade de informações durante a sua graduação, avaliação comportamental, né, avaliação psicológica, porque a avaliação em si de um animal extrapola não somente a questão nutricional e ambiental, que muitas vezes outros profissionais podem contribuir, né, fazer uma avaliação se o animal está se alimentando, se está recebendo os cuidados, se o ambiente está de acordo, né, outros profissionais com certeza podem contribuir, mas eu acredito que em algumas áreas mais específicas, como é o que eu comentei, o médico veterinário é sim o profissional mais indicado para poder fazer essa avaliação in loco, para poder compor um auto de infração, se for o caso, poder fazer um laudo para as autoridades subsidiarem um processo administrativo, por exemplo. Né? Então, nesse sentido, é imprescindível a presença do médico veterinário. E perfeito você colocar isso, doutora Vivian, porque nós temos que entender, nós médicos veterinários, que nós somos os detentores das informações para promover o bem-estar animal. O bem-estar animal que é o nosso foco. Maus tratos é com a polícia, né? É com outras esferas, mas quando existe a falta do bem-estar animal, somos nós médicos veterinários. Isso é muito importante que nós tenhamos, porque hoje qualquer pessoa pode falar que tem maus tratos, pode até falar, mas quem avalia realmente tecnicamente a falta do bem-estar animal somos nós médicos veterinários. Muito bem, perfeito. E isso daí é um assunto que nós temos que sempre levar, seja que eu costumo dizer para nossa família, para as pessoas que estão ao nosso redor, porque hoje em dia todo mundo vem colocando, maus tratos, isso é maus tratos. Não, mas espera aí, foi avaliado por um médico veterinário? Não, então a gente não pode dizer que tem a falta do bem-estar animal, né? E temos que também ter o fator da multidisciplinaridade. Muitas vezes esse animal está numa situação, mas a pessoa também tem um problema, né? Quem está acumulando, quem está tendo esses animais. Então, temos que ter esse olhar diferenciado. Não somente um olhar míope, mas temos que entender todo o enredo. Essa é a nossa opinião aqui também, doutora. Perfeito. E vocês, lá na rede de proteção, doutora, como é que funciona a fiscalização? O fiscal faz as notificações por condições inadequadas? Como é que vem acontecendo? Sempre o médico veterinário está presente? Como é que vocês trabalham nesse sentido? Então, conforme eu comentei, doutor Adolfo, a rede de proteção animal ela foi criada em 2010, né? E em 2011 nós já tivemos a primeira lei municipal relacionada às questões de maus tratos a animais, a Lei 13.908. Então já faz um tempinho que a gente tem uma legislação municipal que subsidia o médico veterinário e os fiscais a aplicarem penalidades, a identificarem situações de maus tratos e aplicarem então as penalidades cabíveis ou fazer uma orientação, né? Acho que a orientação da população é muito importante, né? Se a gente pensar que até 2005 nós tínhamos câmara de gás, é um tempo curto para a sociedade compreender que hoje os animais eles ocupam uma outra posição na nossa família, né? Então, práticas que eram aceitáveis agora não são mais. Por isso a importância de um arcabouço legal para subsidiar as nossas ações. Então, nós temos hoje 9 fiscais, categoria fiscal, para atuar na fiscalização de maus tratos. Nós temos, trabalhando conosco, os residentes da UFPR, de Medicina Veterinária do Coletivo. Perfeito. Então, são médicos veterinários que atuam junto na fiscalização
para poder identificar essas situações mais críticas, né? E essa lei, ela foi, depois de 10 anos, né, em 2022, ela foi atualizada, porque para a gente ver como, nesse espaço de tempo, né, de 2011, quando ela foi criada, até 2022, como as alterações foram necessárias. Então, a gente conseguiu concentrar todas as alterações que era preciso fazer e criar essa nova lei, esse novo instrumento legal para poder aplicar essas penalidades. Então, o que acontece? Temos uma base legal, mas em algumas situações é feita uma orientação sempre com base na legislação, né? Em algumas situações é feita uma orientação, em outras é aplicada uma intimação para a pessoa, uma notificação, né? Para a pessoa providenciar alguma adequação no local. Em situações mais graves já é aplicado uma multa, né? Pelo auto de infração e, em alguns casos, feita a apreensão dos animais. Então é dessa forma que o nosso serviço ele atua. Não, perfeito. E o que a gente fala muito, mesmo na nossa gestão como para os médicos veterinários e residentes, é o fator da responsabilidade, né? As pessoas têm que ter a responsabilidade. Tem, como você falou, há 15, 20 anos atrás, os cães eram domiciliados, mas de forma, ficavam no quintal, debaixo de chuva, sol. Hoje mudou muito isso, né? E ainda bem que mudou, porque hoje em dia a gente, não que a gente trate melhor, mas a gente tem um respeito maior, né, pela vida. E eu acho que é isso que a gente precisa, né, ter essa responsabilidade. E aí que eu bato muito também no fator educação. Educação não somente para os adultos, mas para as crianças, onde eles não devem ter animais só porque eles querem. Não, eles têm que entender que os animais são vidas, né? Tem que ter as suas responsabilidades. Minhas filhas mesmo, doutora Viva, querem porque querem um novo cachorrinho. Eu falo, você vai ter tempo, vocês vão ter condições, vocês realmente vão dar o que o animal precisa? Se não, melhor não ter, né? Então é essa consciência que nós precisamos ter como médicos veterinários, levar para os nossos clientes e para a sociedade, né? Não adianta também somente, como eu falo também, a castração é muito importante, é fundamental, mas se nós não contivermos essa reprodução exagerada ou desregulada, né, e os animais continuarem, porque tem pessoas que acham bonitinho ter o filhotinho, mas vai fazer o que depois com esse filhote, né? Então essa consciência que a gente tem que buscar nas pessoas, nas crianças, e eu sei que vocês fazem um trabalho muito interessante de conscientização, e o Conselho quer estar mais presente. Tivemos a reunião com o Dr. Fabiano, né, que também é médico veterinário, e justamente falamos isso, que nós queremos estar juntos para promover essa conscientização, né? E perfeito. E o que você acha, Vivo? A gente falou de um trabalho de multiprofissional. Você acha que essas pessoas, né, que muitas vezes fazem práticas irregulares, né, de maneira intencional, é intencional ou não é? Essas pessoas precisam do que para entender o que a gente quer passar, que é a responsabilidade nessas incursões que vocês fazem? O que nós temos observado é que a maioria das pessoas, elas, infelizmente ainda, elas sofrem de desinformação, né? Por isso que as nossas ações de fiscalização, elas são primariamente educativas. Certo. Né? A gente leva a informação para as pessoas, informa que existe uma lei, informa quais são as situações de maus tratos, coloca que ela pode ser responsabilizada e vai ser, se incorrer em algumas dessas situações, né? Então eu acredito que o nosso trabalho, ele é muito educativo, né? Como o senhor falou, é uma necessidade primária, até porque, se a gente pensar em educação, se nós tivéssemos uma população sensível, né, entre aspas, educada com relação às necessidades dos animais, talvez a gente não tivesse que ter fiscalização, esse controle populacional relacionado às castrações, porque cada um teria a responsabilidade, teria a consciência da responsabilidade que tem com o seu animal. Né? Então, as ações, elas são de fiscalização, porém, o foco ele é muito mais educativo, né, com o objetivo de levar informação para a sociedade. E nesse sentido que nós
nós estamos trabalhando tanto, né, em fazer essas parcerias, mesmo as universidades, os alunos precisam estar conscientes. Ontem estive numa faculdade falando justamente isso, que nós somos médicos veterinários zootecnistas, somos carreadores, né, de informação. Se nós ficarmos quietos, fazendo só o que a gente faz, mas não levar informação, né, não adianta. Né? Exemplo que eu dou aqui, Curitiba. Curitiba, não sei se todos sabem, do Paraná, do Brasil, mas eu mesmo não jogo lixo na rua porque houve educação, família Folhas, há vários anos atrás, né? Copel, luz que se apaga, luz que se não paga, isso fica incrustado. E isso gera o quê? Consciência. Né? Por isso que nós precisamos realmente fazer esse trabalho conjunto. A união, como a gente sempre prega, tem que acontecer. Mas perfeito. E doutora Vivian, aproveitando nesse momento também para agradecer e parabenizar todo o esforço dos médicos veterinários e zootecnistas que trabalham na nossa prefeitura de Curitiba. A gente sabe que não é fácil, como você falou, a desinformação até por nossa parte acontece. Por quê? A gente acha que está acontecendo isso, mas nós não conversamos. E é isso que a gente está fazendo isso agora. A Prefeitura de Curitiba, junto com o nosso, né, o prefeito, muito acessível, nós queremos realmente fazer com que mude esse panorama. E Curitiba é um exemplo porque é a nossa capital para o Paraná, mas todas as cidades do Paraná precisam ter essa mesma atividade. Não adianta Curitiba fazer se a cidade vizinha não faz. Né? E é uma coisa que vocês devem sentir, correto? Com certeza, né? A gente até brinca e fala uma verdade, né? Que os animais, eles não entendem as fronteiras, né? Então, nós temos que estar alinhados, principalmente Curitiba, região, claro, o estado como um todo, mas Curitiba, região metropolitana, porque às vezes um animal que é abandonado aqui em Curitiba, ele é encontrado em Colombo, em Fazenda Rio Grande, né? Em Pinhais. E aí, o que se faz? Né? Então, eu acho que todas as prefeituras, né, a gente procura conversar, então as parcerias são importantes, o apoio que o Conselho tem dado, promovendo as discussões com os municípios, é muito importante justamente para falarmos uma linguagem única, né, e avançar pensando na questão da proteção animal. E essa semana passada eu estive também num evento onde estávamos com o Ministério do Meio Ambiente. E justamente o fator da microchipagem, um cadastro único, isso é uma coisa que a gente sempre buscou. Inclusive no início da nossa gestão, nós vamos falar com a Celepar aqui também. Já que não tem algo nacional, vamos fazer algo estadual. Mas, felizmente, está saindo nacional. E nós, como médicos veterinários, temos que apoiar esse cadastro único. Né? Mas, claro que uma coisa que eu falei lá no Ministério é escutem e peçam ajuda para os médicos veterinários para que a gente possa opinar o que seria e será melhor para esse serviço, mas é muito importante. E nessa ideia, doutora Vivian, eu até trago um questionamento de alguns colegas que colocam da seguinte maneira: como é que eu posso denunciar um potencial caso de maus tratos? Eu devo solicitar para a Secretaria do Meio Ambiente ou diretamente para a polícia? O que você nos traz como indicação? Nós temos, como eu comentei, um departamento de fauna dentro da Secretaria do Meio Ambiente Municipal que contempla o atendimento aos maus tratos pela rede de proteção animal. Desta forma, esse deve ser o principal canal para as denúncias, né, pelo 156 da Prefeitura de Curitiba, para atendimento das denúncias das mais diversas. É possível fazer também a denúncia sigilosa, né, e o que gera a partir disso? Toda denúncia que é feita pelo sistema 156 hoje, ela é avaliada. Então, toda denúncia incorrerá numa visita pelos fiscais no local. Certo? Então, quando se deve denunciar para a Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente, que é o órgão estadual para atendimento de denúncias também? Quando é uma situação muito grave, quando requer um processo de investigação, quando às vezes é necessário invadir uma propriedade, isso nós não temos esse poder, né? Então, de forma geral, eu recomendo que as pessoas façam 156 para as denúncias, mas lembrando que, doutora Adolfo, isso é bem importante, o fiscal ele vai poder atribuir
uma notificação, uma orientação a partir do que ele visualizar. Então, às vezes as pessoas falam, mas a prefeitura foi lá e não fez nada. Mas é que, às vezes, no momento que eu passei naquela residência, eu vi uma situação. O animal estava num ambiente sem higiene, sem água, sem comida. E quando o fiscal foi até lá, a situação não era mais essa. Né? Então, entender também que o fiscal ele vai poder estabelecer uma punição se for constatado no local. Né? Então, cabe aí as duas diferenças. Acho que para a Secretaria do Meio Ambiente, de forma geral, as denúncias de maus tratos. E se for um caso mais grave, que requeira uma ação policial, fazer a denúncia para a delegacia. Lembrando que uma denúncia na delegacia, ela vai gerar uma punição por crime de maus tratos, né? Diferente do nosso processo administrativo que ocorre na secretaria. Não, perfeito. Isso a gente vem escutando a doutora falar, a gente escuta muitos questionamentos dos colegas, e por isso que é importante esse podcast, para que realmente a gente consiga estar trazendo a informação para vocês. Vou fazer uma pergunta agora, doutora, de uma forma geral, o que vocês mais recebem de denúncia? O que você pode dar alguns exemplos para nós? O que acontece, enfim? Muitas denúncias que nós recebemos estão relacionadas à falta de higiene no local, então um ambiente sujo, cheio de fezes, né? Às vezes uma vegetação muito alta, nesse sentido, falta de água, falta de alimento, corrente curta, né? Então lembrar que há um tempo atrás a corrente era normal, né? Quantos de nós às vezes não tivemos animais que ficavam em correntes? Hoje isso não é mais tolerado, né? Uma corrente curta não permite que o animal manifeste seu comportamento natural, né? Por isso que isso acaba incorrendo em prática de maus tratos. E além disso, situações, por exemplo, de negligência à saúde do animal, né? Então, muitas vezes a gente vai até o local, o animal está com uma míase, ele está com um tumor visível. Então, e aí a importância do médico veterinário nessas ações de fiscalização, né, doutora Adolfo? Porque a gente tem esse olhar clínico para poder identificar uma situação como essa, de doença, principalmente, né? E uma outra situação muito comum, infelizmente, são as questões voltadas à superpopulação, que hoje nós falamos, identificamos nessas pessoas como pessoas em situação de acumulação, né? Acumulando animais, não provendo as condições adequadas para esses animais no local. Claro que, junto com isso, o nosso olhar de saúde única é importante, porque a gente tende o médico veterinário, né, passional, ele tende a pensar assim, nossa, que raiva dessa pessoa, olha o que ela está fazendo com o animal, né? E a gente esquece de que a pessoa também está submetida à situação de maus tratos. Então, a vulnerabilidade social está instalada ali, daquela família, né, daquele núcleo familiar que envolve a pessoa e os seus animais. E mais uma vez, a participação do médico veterinário é imprescindível para entender para compreender e para tentar ajudar da melhor forma possível a situação que o animal ele está naquela condição de superlotação, brigam por comida, brigam por espaço, brigam por atenção, apresentam um distúrbio comportamental, né? E nesse sentido o médico veterinário ele faz uma avaliação muito mais assertiva. Perfeito. E eu adiciono um ponto no que nós temos que ser vigilantes. A população tem que ser vigilante, o médico veterinário também tem que ser vigilante. Por quê? A informação que a gente sempre bate. O exemplo que você acabou de falar, eu tenho um animal, meu animal está com tumor, aí eu não vou fazer nada. Isso está errado, tem que ser feito. Se você tem esse animal, você tem a responsabilidade de tratá-lo da melhor forma. Tem que levar ao médico veterinário, tem que avaliar esse animal, e se tiver tratamento, deve ser tratado. Mas eu não tenho condições. Então, antes de adquirir um animal, tenha essa percepção, né? Ou, hoje nós temos outras condições, temos faculdades que prestam serviços, temos agora o hospital público aqui em Curitiba, que nós estamos sempre em contato também, para que justamente proporcione o melhor serviço à população. Lembramos também qual é a função do conselho. O conselho serve para fiscalizar o médico veterinário que promove o bom serviço, né?
Então esse que é o nosso papel como conselho. E levar informação, né? Fazer com que a sociedade entenda o nosso papel. E nesse sentido, nós estamos quase saindo do forno, Vivian, que é o nosso manual, né, dos médicos veterinários nas prefeituras, onde nós queremos informar os prefeitos, vice-prefeitos, secretários do papel do médico veterinário, que não é somente uma ou duas ações, são várias áreas de atuação, né? Desde a vigilância sanitária, desde da inspeção, até mesmo o bem-estar animal, né? O fator dos castramóveis. Então, a sociedade tem que entender que temos que ter médicos veterinários nas prefeituras, e os governantes precisam entender que o médico veterinário é essencial para isso, né? Mas perfeito. Então a gente realmente tem que fazer esse trabalho de vigilância, de informação, e temos que ter esse trabalho multissetorial, saúde única, que a gente bate muito nessas pessoas ou nesses locais, porque muitas vezes nós não podemos generalizar que todos os lugares que tem uma população grande tem maus tratos. Não, tem locais que tem muitos cães, conseguem ajudar, mas dentro dos padrões adequados. E é isso que a gente tem que buscar e valorizar também esses locais que ajudam, né? Então, a gente tem que ter um olhar muito criterioso mesmo. Bom, e vamos falar um pouquinho agora, doutora Vivian, sobre os mutirões de manejo populacional, ou seja, os castramóveis, as campanhas de castração. Como é que eles funcionam aqui na nossa cidade de Curitiba? Até quando eu pensei, né, que esse assunto pudesse ser abordado, eu até procurei, né, o significado de mutirão. E aí eu encontrei que é o quê? Uma mobilização coletiva, doutor Adolfo. Então, e é isso mesmo, né? Acho que às vezes a gente fica pensando, mas nós precisamos o quê? Nos mobilizar coletivamente, médicos veterinários, demais atores, né, dentro desse processo, para atender uma população vulnerável, né? Esse é o foco das ações da prefeitura: atendimento às famílias em vulnerabilidade social, atendimento às famílias e aos seus animais. E o mutirão, ele não começa ali, né? Às vezes, ali é o final, né? Quando estamos propriamente com a unidade móvel, atendendo os animais, fazendo o procedimento cirúrgico em si. Mas ele começa muito antes, ele começa quando a gente identifica as áreas da cidade que necessitam desse serviço, quando a gente identifica locais em que a família não tem condições de levar o seu animal tão longe, numa clínica, né? Identifica locais que a gente precisa trabalhar a educação antes. Então, antes a gente precisa fazer um trabalho com aquela população para que ela entenda a importância da castração. Então, nós trabalhamos dessa forma. Identificamos o local, trabalhamos com a sociedade, fazemos um cadastro das pessoas, e aí, por fim, chega a unidade móvel justamente para levar o serviço para perto dessas famílias, dessas áreas mais distantes, né, normalmente, da cidade. E é feita a contratação de uma empresa para prestar esse serviço para a prefeitura. Lembrando, claro, que a nossa corresponsabilidade, ela existe, né? Então, todo serviço que é contratado pela prefeitura, existe um responsável técnico na nossa equipe para apresentar o projeto e para apresentar os resultados depois, né, os relatórios, né? A gente tem isso tudo normatizado, como o senhor bem conhece, e existe a responsabilidade também do responsável técnico da empresa que presta o serviço para a prefeitura. Mas é nesse sentido, né? E um olhar que a gente tem é sempre levar de novo, né? Levar a informação para a população. Então, enquanto a população aguarda, né, pensando assim, eu vou levar o meu animal para castrar, qual a orientação que a gente faz? Reserve pelo menos meio período do seu dia. Então, é um meio período que você vai precisar chegar cedo, pegar uma senha, aguardar para ser atendido, aguardar o procedimento cirúrgico e para poder ir embora com o seu animal. Nesse tempo que essa pessoa fica ali,
a equipe deve trabalhar conceitos de guarda responsável, de zoonoses, de promoção de bem-estar, justamente para que a população, naquele momento, agregue um pouco de informação também. Sim. Né? A castração em si, ela não resolve, a gente sabe disso. Ela compõe um dos pilares do manejo populacional, juntamente com o primeiro, a educação, a fiscalização, entrando aí também a coibição do abandono, né? E a promoção da adoção no nosso caso. Né? Por isso que eu comentei lá no início, doutor Adolfo, que se a gente tivesse esse primeiro pilar, que é o da educação, 100%, a gente não teria animais para ter que levar para os eventos de adoção, nós não teríamos que fiscalizar maus tratos, né? E não teríamos que também fazer esses multirões de castração, porque cada um teria a responsabilidade já para si, né? A responsabilidade que ele assume quando tem um animal. Vamos colocar essa última fala da doutora como sendo o nosso estandarte, porque é justamente isso: educação, fiscalização, responsabilidade, né? É nesse sentido que a gente tem que colocar. E até coloca um pouquinho, aproveitando nessa fala, que nós estamos falando com médicos veterinários e zootecnistas, é o fator da seriedade também, que nós temos que ter nesse processo, mas as pessoas também que levam seus animais, né, que devem ser realmente uma população vulnerável, né? E a gente sabe que infelizmente tem pessoas que têm condições e ocupam locais, oportunidade de pessoas vulneráveis. Então essa consciência da sociedade como um todo deve acontecer, né? A sociedade tem que entender que isso é para quem realmente precisa, para que a gente possa ter resultado para todos, né? Não somente aquela pessoa, eu vou levar lá, por quê? A gente sabe que é um serviço de volume, né? Nós como conselho, a gente vai em cima para quê? Para ter a qualidade, o respeito ao animal, né? O RT, o responsável técnico, tanto da prefeitura que está presente, assim como o RT da empresa, que tem que cuidar da qualidade do serviço, dos materiais que lá são utilizados, a anestesia deve ser feita de forma correta, porque também a gente não pode fazer de qualquer jeito, né? Então o colega médico veterinário que trabalha nesses eventos tem que ter essa responsabilidade. Opa, será que eu estou fazendo da melhor forma para esse paciente, mesmo ele sendo, né, de uma condição não muito grande, mas eu preciso pensar no animal. Então isso a gente vem batendo muito, buscando essa informação, o pós-operatório mesmo. Esse animal faz a cirurgia, mas não acabou por aí. Essas empresas, elas devem e precisam estar prestando o serviço. E aí é uma pergunta que eu faço para você, Vivian. Aqui em Curitiba, por exemplo, para quem que essa pessoa que levou o seu animal e ela não está satisfeita, deve pedir auxílio? Para a prefeitura 156 ou para a empresa que fez o atendimento? Se for uma dúvida relacionada a pós-operatório, a empresa ela disponibiliza um número de contato, para que a pessoa entre em contato e já resolva, muitas vezes por mensagem, né, se há necessidade de levar o animal para reavaliação, mas então a empresa ela deve fornecer esse número de contato. Se for uma outra situação, alguma reclamação, algum elogio, enfim, qualquer dúvida relacionada ao procedimento de castração, mesmo que seja também uma dúvida de pós-operatório, ela sempre pode entrar em contato pelo 156. Nós temos também um WhatsApp da Rede de Proteção Animal, que eu posso depois fornecer um número, né, para divulgação. Então nós temos respondido bastante à sociedade também pelo WhatsApp, né? A gente sabe que é um canal que as pessoas têm utilizado bastante. Então, porque o responsável pelo serviço é a Prefeitura de Curitiba. Né? Nós que respondemos à sociedade. E aqui também gostaria de fazer um apelo, né? Se o serviço está errado, façam as denúncias. Façam pelo 156, encaminhem e-mail, façam pelo WhatsApp. Nós queremos receber, doutor Adolfo. Sim. Muitas vezes a gente ouve algum comentário ali, né? Outro aqui. Daí eu sempre digo, eu falo, gente, eu preciso receber essas denúncias de uma forma formal, né? Então eu quero receber. Se o serviço não está fluindo como deveria, se a gente
se a empresa está deixando a desejar, se houve alguma prática incorreta, nós queremos receber. Perfeito. E isso vale para o conselho também. Se o médico veterinário não está adequado, o serviço prestado não está, né? Assim como na prefeitura, o serviço da prefeitura não está, nós devemos denunciar. A denúncia não é algo ruim, pejorativo, mas a denúncia é na ideia do quê? De você buscar melhorias para o serviço, né? Então, nesse sentido, é importante que vocês façam, tanto o colega como o cliente, deve ser feito. E somente dessa forma, de forma formal, muitas vezes nós podemos mostrar, olha, empresa, não está funcionando dessa forma, né? Ou colega, não está bom dessa forma. Portanto, esse tem que ser a nossa forma de trabalhar, através de denúncias. E para isso, temos vários canais, como a Prefeitura 156, o WhatsApp, assim como o nosso conselho. Temos os nossos canais de ouvidoria, que estão todos no nosso site, temos WhatsApp, enfim, várias formas disso acontecer. Não adianta, né, doutora, como a gente fala, não adianta ficar só esbravejando ao léu, temos que formalizar, né? Perfeito. Doutora Vivian, eu gostaria agora, nesse momento final, abrir aqui um momento para você poder falar ou mais algum detalhe para os nossos colegas, né? Se não tiver mais nada, eu gostaria também que você falasse um pouquinho sobre a Comissão Estadual de Saúde Única que você preside na nossa gestão e falar um pouquinho o que a gente pode, o que a gente deveria, como que a gente pode melhorar nosso trabalho como um todo. Bom, acho que eu vou iniciar comentando sobre a Comissão Estadual de Saúde Única, e aqui eu me sinto muito honrada, muito feliz de poder compor essa comissão, né? Nosso conselho teve a primeira comissão de saúde única do Brasil, então ter essa continuidade, doutor Adolfo, é uma alegria muito grande. A comissão ela se reúne periodicamente, nós temos já uma reunião agendada para os próximos dias, né? Organiza eventos, as discussões elas são muito importantes justamente porque a comissão reúne profissionais de várias áreas, docentes, profissionais de zoonoses, da proteção animal, profissionais da parte alimentar. Então, é uma discussão muito ampla e a gente convida até os nossos colegas médicos veterinários a nos acompanharem, né? Nós temos sempre divulgado via comunicação social aqui do Conselho as nossas ações, os materiais que são produzidos, e eu acredito que é desta forma que a gente muda, né, uma sociedade, discutindo com os parceiros, né? Eu também sou docente da Universidade Federal, e aí eu brinco, né, que eu amo os meus alunos da medicina veterinária, da zootecnia, mas a que mais me desafia, a disciplina que mais me desafia é a da medicina, porque a gente tem que ter um olhar amplo, um olhar de saúde única, de uma só saúde, né? Hoje é o termo correto que nós utilizamos, porque para aquele aluno da medicina, eu não posso ir lá e falar de proteção animal, né? Eu tenho que ir lá e falar sobre a importância da saúde humana e da importância da saúde animal que vai refletir na saúde humana. Então, um exemplo antigo, mas que nós sempre utilizamos, é a questão da raiva. Né? Nós, médicos veterinários, vacinando os nossos cães, que controlamos a raiva humana. Que orgulho, né, para nós. E que trabalho conjunto. Os médicos eles fazem toda a parte de atendimento ao paciente e nós fazemos a parte da vigilância, da prevenção da doença com os animais. Então, acho que é nesse sentido que eu agradeço por poder participar aqui, por trazer um pouco da minha área de atuação, da nossa participação no meio ambiente, que é um componente da saúde única, né? E lembrando que para a promoção da saúde global, a gente precisa sempre ter o nosso olhar na saúde humana, na saúde animal e na saúde ambiental. Isso mesmo. Perfeito, muito obrigado, doutora Vivian. E com certeza nós temos que ter essa visão holística, né? Esse tratamento como um todo. Não adianta a gente trabalhar uma parte ou outra, né? Nós temos que realmente estar conectados, né? A união faz a força,
né? E nesse sentido, a nossa comissão, eu brinco que é um guarda-chuva. Temos os nossos integrantes, mas não são somente eles que fazem a coisa acontecer. Precisamos de todos, inclusive quando você, médico veterinário, zootecnista, né, quiser falar algo para a comissão, os presidentes, a comissão está aberta, porque nós queremos o trabalho de todos, não somente de algumas pessoas. É esse o nosso compromisso, é isso que a gente vem buscando e precisamos evoluir cada vez mais. Então é isso, meus amigos. Finalizando o nosso podcast de hoje, foi muito bom tê-la conosco, doutora Vivian. É um prazer sempre ver o trabalho do médico veterinário para a sociedade, né? E peço a você, colega, que está vendo esse podcast, curta, compartilhe, fale sobre os nossos podcasts, porque isso aqui é para você. E se essa informação não chegar até você e até vocês, não adianta nada a gente fazer isso. Então contamos com todos vocês. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, doutora Vivian. Tá? Fiquem com Deus.